Bom, boa noite aí, pessoal. Vou deixar essa aula gravada aí, né? Então, na aula passada, eu falei da parte de pneumática, né? A parte, vamos dizer assim, mecânica, né? A gente vai envolver, então, vamos dizer assim, adicionar complexidade. E, no caso, é adicionar eletricidade, né? Colocar comando elétrico na pneumática. Eu falei para vocês na aula passada que, por exemplo, as válvulas, elas podem ser acionadas de três formas, né? Manualmente, né? Por um botão, uma botoeira, né? Que aciona a válvula, muda o estado dela, né? Pelo ar, o próprio ar também, né? Mecanicamente, que é pela pressão do ar, e por sinal elétrico, né? Por uma eletroválvula, né? Que aí é uma solenoide que está associada àquela válvula, né? E faz o seu acionamento. Compartilhar a tela aqui com vocês, pessoal. Então, eu vou explicar a situação de aprendizagem 2 e as partes pertinentes dessa situação de aprendizagem. A gente chama a tarefa na empresa, né? Então, vocês vão fazer a leitura aí, né, da situação de aprendizagem, correto? Ah, Vamos lá, pessoal. Então, né, vocês vão ler aqui, né? O problema, então, consiste aí na abastecida de forma manual. Então, assim que eu vou acionar um botão pulsante, normalmente aberto, iniciará o ciclo, obedecendo a seguinte ordem. Primeiro, avança o cilindro A, prendendo a peça contra a base do dispositivo. Segundo, avança o cilindro 2A, efetuando a furação na peça. O cilindro 2A recuará e, quando ele estiver totalmente recuado, o cilindro 1 poderá recuar. E após o recuo dos dois cilindros, o cilindro 3A avança, derrubando a peça na calha. Em seguida, ele recuará, possibilitando o início de um novo ciclo. Então, aí, pessoal, que consiste, então, a atividade 1 aí, né? Vocês vão pegar esse circuito aqui, né, e fazer a interpretação dele, né? Vamos fazer então a interpretação de forma oral, demonstrativa para o professor, apresentando a interpretação desse circuito eletropneumático, correto? Isso então na aula presencial. A outra etapa, né, é apresentar então a identificação e seleção dos componentes necessários para a montagem desse circuito, né? Então, o que vocês vão precisar? Quantas válvulas, quantos relés, quantas solenoides, né? Quantos cilindros, enfim, isso pela animação vocês já conseguem ter uma boa noção aí, né? Obviamente o professor vai ajudar vocês, né? Então, vocês vão montar isso em bancada, correto? E por fim, né, vocês vão descrever, né? Então, se vocês vão montar, obviamente vocês vão seguir uma sequência lógica aí, né, desse circuito, né? Então, vamos lá, pessoal. Para a gente, então, fazer esse acionamento, né, a gente usa, então, os circuitos eletropneumáticos, né? Então, quando se aplica os sistemas eletropneumáticos em substituição aos pneumáticos, a gente então tem uma grande vantagem em situações que envolvem, então, velocidade de transmissão, né, perdas e segurança. Entretanto, os pneumáticos mostram imprescindíveis dentro da cadeia de comando em razão do seu tipo de construção, da segurança e velocidade de trabalho. Então, os componentes que a gente utiliza nos circuitos eletropneumáticos são divididos em três categorias. Então, elementos de entrada de sinais elétricos, elementos de processamento de sinais e elementos de saída de sinais elétricos, né? Então, a gente vai ver aí cada uma dessas categorias aí detalhadamente. Então, os elementos de entrada, né, pessoal, são aqueles que emitem informação ao circuito por meio de uma ação, então, muscular, mecânica, elétrica, eletrônica ou da combinação entre elas. Todos os elementos de entrada de sinais elétricos, então, têm a função de emitir sinais para energização ou desenergização do circuito ou parte dele, né? Então, seriam as botoeiras, as chaves de curso, sensores e os pressostatos. As botoeiras, também conhecidas como chaves elétricas, são acionadas, então, manualmente, possuem contatos normalmente abertos e normalmente fechados, e, de acordo com a aplicação, pode apresentar, então, mais de um contato. Podemos encontrar, então, botoeiras do tipo pulsadoras ou com trava, né? Então, aqui a gente tem um pulsante sem trava, esse aqui com retenção e esse outro aqui com trava, né? Mais usado aí para as botoeiras de emergência, certo? Bom, outro que a gente tem aí são as chamadas chaves fim de curso, né? Então, eles são comutadores elétricos, né? Então, ele serve para mudar o estado elétrico, né? Que são só dois, né, pessoal? É o ligado ou desligado, né? Só que são acionados de forma mecânica.
Então, eles podem ser dotados de contatos abertos e fechados, na medida que são acionados, inverte a posição desses contatos, né? São geralmente posicionados no decorrer do curso de cabeçotes móveis de máquinas e equipamentos industriais, bem como também nas hastes de cilindro. E o acionamento da chave de fim de curso tão mais utilizados são pino, rolete mecânico e rolete escamoteável, né? Então, tem esse daqui, né? Que é o de rolete, esse por sensor, né? E esse outro aqui, escamoteável, né? Outros elementos de entrada, pessoal, são os sensores, né? São elementos de emissão de sinal elétrico. Então, não precisam, eles não necessitam de contato físico com as partes móveis, né? Ao contrário dos da chave fim de curso, né? Basta apenas parte móvel, então, aproximar-se a uma distância que vai variar de acordo com o tipo de sensor. Os mais utilizados na automação são os sensores capacitivos, os indutivos, os ópticos, os magnéticos e ultrassônicos. Podemos encontrar também sensores de pressão, volume e temperatura. Geralmente, sensores possuem dois cabos de alimentação elétrica, um positivo e outro negativo, e um cabo de saída de sinal. Os sensores, então, quando energizados, emitem um sinal de saída, né, quando há aproximação do material a ser detectado. E o sinal emitido, então, não pode ser utilizado diretamente para energizar, então, bobinas de solenoides ou outros componentes elétricos por causa da baixa corrente. Então, nesse caso, né, pessoal, a gente utiliza um relé auxiliar para amplificar esse sinal, né? Então, ele não pode ser ligado diretamente. Então, tem aí, né, os seus diferentes tipos de sensor, né? Bom, os pressostatos, né, também chamados de sensores de pressão, são chaves elétricas acionadas, então, por um piloto hidráulico ou pneumático, né? Então, eles são utilizados para registrar o acréscimo ou a queda de pressão nas linhas de pressão hidráulica ou pneumática. Então, o contato de saída ele é invertido sempre que a pressão ultrapassar o valor ajustado na mola de reposição. Por exemplo, se a mola de regulagem de pressostato for ajustada com a pressão de 7 bar, então enquanto a pressão na linha for inferior a esse valor, seu contato 11 e 12 vai permanecer fechado, né? Ao mesmo tempo que o contato 13 e 14 vai se manter aberto. E quando então ultrapassar esse valor ajustado, né? Os contatos, então, vão se inverter, abrindo, então, o 11 e 12 e fechando o 13 e 14, né? Então, aqui tem realmente, que é uma figura mais antiga aí, né, pessoal? Mas são aí dos pressostatos. Os outros elementos aí, então, seriam os de processamento de sinais, né? Então, eles são responsáveis por receber as informações enviadas ao circuito pelos elementos de entrada, então, que analisam, né? E geram os acionamentos elétricos para os elementos de saída, né? Então, eles, vamos dizer assim, eles são intermediários, né? Então, eles recebem as informações pelos elementos de entrada, eles vão fazer uma análise e gerar os acionamentos elétricos do sistema de saída, né? Então, seriam os relés auxiliares, os contadores, os relés temporizadores e os contadores, né? Então, os relés auxiliares dentro do circuito de acionamento de máquinas servem, então, para executar a função de controle de acionamentos, alarme, proteção, alimentação de solenoides, etc. São de extrema importância para manobras de cargas elétricas, pois permitem a combinação lógica no comando, bem como, então, a separação do circuito de potência em comando. Então, aqui a gente tem um modelo de um relé, né? É o relé eletromecânico, né, pessoal, que a gente tem aí no circuito, seja de potência ou de comando aí, né? Bom, outros exemplos de contatores aí, né, pessoal, eles são caracterizados por uma chave não como uma chave, então, é não manual, né, ou seja, não tem intervenção, né? Ela é eletromagnética com uma única posição de repouso, então capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais no circuito. Ele é constituído por uma bobina que, quando alimentada, cria um campo magnético no núcleo fixo que atrai o núcleo móvel, fechando assim o circuito. Tirando a alimentação dos terminais da bobina, o campo magnético então é interrompido, provocando o retorno do núcleo por molas. Então, esse vale tanto pelo contator de potência quanto para o auxiliar, né? O relé de tempo, né? Os relés temporizadores são dispositivos de controle, né, pessoal? Então, ele controla tempo, né? Ele vai fornecer, então, um sinal de saída conforme a função e o tempo ajustado, né? Então, eu vou
gerar um tempo, né? E o contador, ele registra a quantidade de pulsos elétricos enviados a ele pelo circuito e vão gerar um sinal comando quando a contagem desses pulsos atingir o valor programado, né? Então aqui, né, tem ele aí, faz as contagens de pulso e aqui tem uma figura, né, que faz essa contagem. Os outros elementos são os de saída de sinais elétricos, né? Então a gente tem os de entrada, os que processam o sinal e que de fato dá a saída, né? Então eles recebem as ordens enviadas pelo comando elétrico e realizam um trabalho final solicitado pelo circuito. Entre os elementos de saída, a gente cita os solenoides aplicados no acionamento eletromagnético, né, de válvulas hidráulicas e pneumáticas, os indicadores luminosos e sonoros, e os solenoides aplicados no acionamento eletromagnético de válvulas hidráulicas e pneumáticas são bobinas eletromagnéticas que, quando energizadas, elas criam um campo magnético que atrai elementos com características ferrosas comportantes como um ímã permanente. Então, numa eletroválvula, seja ela hidráulica ou pneumática, a bobina do solenoide ela é enrolada em torno de um magneto fixo, preso à carcaça da válvula, enquanto o magneto móvel é fixado diretamente na extremidade do caetel da válvula. Então, quando uma corrente então percorre essa bobina, um campo magnético é gerado e atrai os magnetos, né? Então vai gerar uma atração que aí abre o contato e vai energizar. Então, com isso, é possível mudar a posição do caetel no interior da válvula por meio de um pulso elétrico, né? É mais ou menos a lógica da contatora, né, pessoal? É um magneto que gera uma bobina, a bobina gera um campo que vai atrair, né, e aí fecha o contato e gera corrente. Aí desse pulso, eu mudo o estado da minha válvula, né? Bom, os indicadores luminosos, né, são lâmpadas incandescentes OLEDs e são utilizados na sinalização visual, né? Os sonoros são campainhas, sirenes, cigarros ou buzinas, né? Utilizadas na sinalização acústica. Né? Então, agora, pessoal, como a gente já tem esses elementos, a gente já tem um conhecimento dos elementos básicos, né? Que é o de entrada, os de processamento e os de saída, a gente consegue agora, então, fazer o circuito eletropneumático, né? E eles são esquemas de comando, né, e acionamento que representam os componentes pneumáticos e elétricos empregados em máquinas e equipamentos industriais, bem como a interação entre esses elementos para se conseguir o funcionamento desejado e os movimentos exigidos do sistema mecânico. Né? Então, o circuito elétrico representa a sequência de comando que os componentes pneumáticos terão de executar para que as partes móveis da máquina ou equipamento apresentem os movimentos desejados. É semelhante, pessoal, a partidas, né? As partidas de motor. Você vai ter uma lógica de comando para fazer um acionamento de uma partida. Da mesma forma para o circuito pneumático. Só que ao invés de você fazer o acionamento do meu circuito de forma mecânica, você vai fazer de elétrico, através justamente dos pulsos elétricos, usando a lógica, né, de circuito, né? Então, para construir o circuito, pessoal, a gente utiliza dois métodos, né, que são os mais utilizados, que é o intuitivo, né, você fazer um meio que um tentativa e erro, né, e já utilizando a sua experiência, né, você já sabe mais ou menos como funciona, ou utilizando métodos, né, é, métodos mesmo de passo a passo, que seria um caso aí de minimização de contatos ou método cascata, né? Então, no método intuitivo, pessoal, ele elabora, como eu falei, né? Ele usa sua própria intuição para resolver, né? Para gerar a lógica. Esse é o problema do intuitivo, pessoal. Ele é restrito a uma lógica assim uma lógica mais simples, né? Mais simplificada. E, obviamente, ela está mais sujeita a erro, né? Então, de uma certa forma, ela é meio associada a uma tentativa e erro, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, né, a gente tem o erro das botoeiras pulsantes, quando eu energizo um, a Y1 é acionado. Colocando assim que o botão for solto, a válvula vai fazer com que o cilindro recue, né, mediante a ação da mole. Então, é uma maneira de elaborar o circuito, né?
E no exemplo aqui abaixo, que é esse daqui, né, a gente vai ter então um intertravamento, né? Então, por exemplo, eu aciono o S1, ele vai intertravar aqui para não acionar o Y2, aí meu cilindro avança. Aí, para eu recuar ele, eu aperto o S2, ele vai travar o Y1 para não deixar ele energizar, porque se ele energizar, o que acontece? Trava aqui, eu não consigo recuar meu cilindro, né? Então, por isso que eu preciso fazer esse intertravamento. Isso aqui eu faço de forma intuitiva, né, pessoal? Para quem já tem expertise, vai ser aqui rápido. Mas à medida que o meu circuito pneumático, né, a minha lógica pneumática, né, minha quantidade de movimentos vai aumentando e ficando mais complexo, né, com mais componentes, mais cilindros, o método intuitivo vai começando a ficar um pouco mais dispendioso. Você vai tomar muito mais tempo, né, ao invés de você achar uma forma mais metódica para resolver um funcionamento de um circuito pneumático. Então, por isso a gente usa o método cascata, né? Vendo? Ó, esse aqui é um exemplo, ó. Esse funcionamento já tem dois cilindros, ó, cujo movimento é aí, ó, o A avança, depois recua, ele avança, depois recua. Ó, perdão aí, pessoal. Então, aqui, ó, quando o circuito elétrico for energizado, o cilindro A vai estar na posição inicial, né? Ou seja, no final do retorno, vai manter a chave do curso do S3 aqui acionada. Aí o contato vai estar fechado, ligando. Então, dessa forma, o cilindro B avança imediatamente, sem que o botão de partida S1 seja acionado. Então, o circuito não vai obedecer a sequência desejada. Então, ao invés dele fazer o A avançar e recuar, ele vai avançar, depois o B avança, e depois que o A recua. Então, não é o que eu quero. Então, a gente tem uma sobreposição de sinal. Pelo método intuitivo, não é a mais indicada. Então, para isso, né, pessoal, a gente utiliza a minimização de contatos ou método cascata. Então, esse método deve ser utilizado para evitar, então, sobreposições indesejáveis de sinais de comando. ah, Características exclusivas, então, de sequências indiretas de movimentos. Então, a regra para identificar se uma sequência é direta ou indireta é bastante simples. Então, primeiro, a gente escreve, né, de forma abreviada a sequência de movimentos, né? Então, por exemplo, tem aqui B avança, A recua. B recua, A avança. O outro aqui, A avança, A recua, B avança, B recua, né? Então, em seguida, então, a gente faz um traço vertical. Então, a gente divide a sequência ao meio, né? Então, por exemplo, se eu tenho quatro aqui, se eu tenho quatro, divido para ter dois. Se eu tiver seis, eu divido para ter três. Se os dois lados do traço forem iguais, isto é, tiverem as mesmas letras e na mesma ordem, trata-se de uma sequência direta. Então, por exemplo, aqui, ó, o A avança, B avança, A recua, B recua. Então, ou seja, tem AB, AB. Então, AB igual a B, tem uma sequência direta. Da mesma forma aqui, né? A recua, ou perdão, A avança, C avança, B recua. A recua, C recua, B avança. Né? Então, aqui ó, tem o ACB, ACB. Então, aqui eu trato de uma sequência direta. Né? Então, esse circuito, pessoal, ele pode ser feito pelo método intuitivo, sem problema de sobreposição do sinal. Né? Agora, se eu tiver uma sequência indireta, eu não consigo agora fazer de forma intuitiva. Eu preciso utilizar um método. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, A recua, B avança, B recua, A recua, ou seja, eu tenho A, B, B. Então, aqui, ó, A diferente, então tem uma sequência indireta, né? Da mesma forma aqui, ó, AB é diferente de BA, né? Então, essa situação que caracteriza uma sequência indireta é quando uma letra, então, aparece mais do que uma vez de um dos lados do traço, né? Então, apareceu duas vezes aqui, né? Que indica geralmente que um cilindro executa dois ou mais movimentos de avanço e retorno em um único ciclo de comando. Então, uma vez identificada que a sequência é indireta, então a gente opta pela construção do circuito elétrico de comando pelo método cascata, né?
Então, portanto, o primeiro passo é dividir a sequência em setores secundários, que determinarão o tamanho da cascata, o número de contatores auxiliares a serem utilizados, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, são dois, né? Aqui são dois, aqui tem dois, né? Então, ao elaborar um circuito eletropneumático e acionar um botão de partida, dois cilindros de dupla ação devem se movimentar. Então, na seguinte sequência. Então, A avança, A recua. B avança, B recua. Então, o primeiro passo a gente fica se essa sequência ela é direta ou indireta. Então, nesse caso aqui, ó, como A é diferente de B, né, então aqui eu tenho uma sequência indireta. Então, meu segundo passo, descobrir que ela é indireta, eu vou dividir então em setores secundários, porque cada vez que o movimento se repetir, ele é preciso definir como um setor. Então, no exemplo aqui, o primeiro movimento é o avanço do cilindro A. O segundo movimento é o recuo do cilindro A. Como o movimento do mesmo cilindro se repete, devemos evitar a sobreposição. Então, aqui eu pego A e divido aqui. O A recua, B avança. Então, eu tenho dois setores secundários. Então, na divisão da sequência, o cilindro A deverá avançar no setor 1 e retornar no setor 2. O cilindro B, por sua vez, deverá avançar no setor 2 e retornar no setor 1. Então, lá, o primeiro passo é o comando, botão de partida S1, avanço do cilindro A pelo setor 1. O segundo passo é chave de fim de curso S2, então a mudança de alimentação do setor 1 para o setor 2. Isso vai ser pela rede, né? A outra é, terceiro passo é setor secundário 2, tem que estar energizado para fazer então o retorno no meu cilindro A. Isso vai ser feito no setor 2. Quarto passo é a chave fim de curso S3, que vai estar o avanço no meu cilindro B, feito no segundo setor. O quinto passo é a chave fim de curso S4, que é a mudança de alimentação do setor 2 para o setor 1. Aí eu faço isso pela rede. O sexto passo é o setor secundário 1 energizado. Então, o acionamento é o retorno do cilindro A. Acontece no meu primeiro setor. E a chave fim de curso S5 vai desligar então o retorno do cilindro B, né? E por fim, finalizo o meu pelo setor 1. Bom, então nesse exemplo aí citado, pessoal, o último movimento da sequência ocorre no setor 1. E o primeiro movimento deverá ocorrer ainda no setor 1. Então o botão de partida deverá então iniciar esse setor, onde ele efetuará o avanço do cilindro A. Então, ao término de avanço do cilindro A, a chave fim de curso S2 vai ser acionada, mudando então a alimentação do setor 1 para o 2, pois o próximo movimento acontecerá nesse setor. O primeiro movimento desse setor, então, será o recuo do cilindro A. Então, ao término do recuo do cilindro A, a chave fim de curso S3 será acionada, permitindo assim que o próximo movimento aconteça, que será então o avanço do cilindro B. Então, ao término de avanço do cilindro B, a chave fim de curso S4 acionará a alimentação do setor 2 para o setor 1, efetuando assim o último movimento da sequência, que é então o recuo do cilindro B. E ao término do recuo do cilindro B, a chave fim de curso S5 desligará o comando de retorno do cilindro B, então encerrando o ciclo e deixando então meu circuito na posição inicial. O terceiro passo, né, pessoal, construir esse circuito pneumático, né? Aí fiz o meu circuito elétrico, vou para a parte pneumática, né? Que aí eu vou utilizar então duas válvulas direcionais de 5 duas vias, por duplo servocomando, né? E o circuito elétrico aplicando o método. Então aqui, ó, então aqui seria o meu circuito pneumático, né? Que eu tenho os meus sensores aqui de início e fim de curso cada um, devidamente com o nome, né, pessoal, para montar então o meu circuito aqui elétrico. Ó. Então aqui, ó, energizo, né? Inicia o meu K1 aqui, né? Por exemplo, eu boto a botoeira aqui, ó. No que apertou aqui, vai energizar, né? Então, fecho o meu K1 aqui e fecho aqui. Ó. Então, fechou aqui, é o meu Y2, meu Y2, então. O meu Y2 é acionado, então faz um movimento aí conforme determinado pela minha sequência. Então, aqui, né, pessoal, tem uns exercícios de passagem aí para vocês fixarem a matéria aí.
Correto, pessoal? Bom, então é isso aí. Aí na próxima aula eu abordo então sobre a próxima situação de aprendizagem, ok? E dou um exemplo também dessa parte de construção aí, pelo método indireto. Ok, pessoal? Então é isso aí. Vou finalizando então por hoje. Vou desejar então a todos uma boa noite. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.